Seja mais uma vez bem-vindo você ao Nossas Letras e Algo Mais. Nós estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina, Lições de Fé, no livro de Josué. E agora estamos na lição número 10, que tem um título, O Verdadeiro Josué. Continua conosco nesse estudo, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para cada um de vocês. E aqui com as minhas amigas, as minhas irmãs, Ruth e Kelly. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Ruth? Tudo bem, Kelly? Tudo bem, amém. Tudo bem, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Wesley, Boa Kelly. Noite. Opa! Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Isso aí. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Amém. Mas antes de começar o estudo em si, né? A gente tem tradicionalmente a nossa oração. Eu gostaria de fazer alguns pedidos para você que nos assiste, né, para que você oportunize várias outras pessoas a ter a chance de também ter esse estudo. Então você curte o nosso vídeo, você compartilha ele, você comenta. Se você não é inscrito, você se inscreva no canal. E mais um convite e mais um pedido vou fazer a você agora. Nós estamos na lição número 10. Encerrando o estudo de hoje, nós vamos faltar só mais 3 lições para encerrar o trimestre, né? Tá bem pertinho. E aí o meu convite é para que você já possa adquirir o estudo no próximo trimestre, que tem o título Cristo em Filipenses e Colossenses. Está aqui a capa. Ok? Então, se você desejar adquirir e ter esse guia de estudo com você, você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira. Lá você faz uma assinatura, você adquire, se você quiser adquirir a lição individualmente, mas o nosso desejo, o nosso convite é que você tenha esse material de estudo com você, para que você também nos acompanhe a partir do próximo trimestre, né? Faltam 3 para encerrar esse título geral, que é Lições de Fé no livro de Josué, e vamos iniciar ainda no finalzinho de dezembro, na última semana de dezembro, Cristo em Filipenses e Colossenses. Adquira o seu guia de estudo. E Ruth, você poderia orar? Sim. Bondoso Deus e Pai, somos-te gratos, meu Pai querido, pela liberdade que temos ao Senhor de estarmos aqui nesse momento estudando a Tua Palavra. E através, Senhor, desse instrumento de podcast, poder levar a Tua Palavra, Senhor, para os lares, de forma tal, Pai querido, que todos nós possamos crescer na Tua graça, no relacionamento contigo, Senhor. Nos abençoa nessa noite, dá-nos sabedoria e usa-nos como instrumentos Teus. E ao mesmo tempo abençoa, Senhor, cada pessoa que terá contato, Senhor, com esse estudo. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Obrigada por tudo, Jesus. Amém. Amém. Lição número 10, O Verdadeiro Josué. E o verso para memorizar está em 1 Coríntios 10, 11, diz assim: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. E nosso guia de estudo, na sua introdução, ele diz assim, ó: No livro de Josué, percebemos que a vida do personagem principal aponta para uma realidade muito maior do que ele mesmo. Esse princípio se repete em toda a Bíblia, como a terra de Canaã, um símbolo de nossa esperança eterna em uma nova terra. E, claro, o serviço do santuário terrestre apontava para uma realidade maior. E no finalzinho no último parágrafo, já dessa introdução, diz: Nesta semana, veremos princípios de interpretação bíblica sobre tipologia. Estudaremos como a Bíblia contém indicadores desse tema e como a vida de Josué prenuncia o ministério do Messias e aponta para um simbolismo cumprido na igreja e que se cumprirá na consumação da história humana. Aqui eu tenho um auxiliar, né? A gente tem nosso guia de estudo aqui tem uma parte auxiliar que eu sempre faço a leitura e eu achei interessante. Que diz assim, ó: A tipologia é uma das principais maneiras pelas quais os autores do Novo Testamento usaram o Antigo Testamento. Ela está enraizada na história e na teologia.
No Antigo Testamento, os tipos eram como prévias históricas que antecipavam as realidades trazidas por Jesus. Nesse sentido, a tipologia era uma forma de profecia, por meio de eventos em vez de palavras. E aí, como nós estamos estudando o livro de Josué, o auxiliar diz, os padrões encontrados na tipologia de Josué destacam o desejo de Deus de salvar seu povo para que eles possam desfrutar sua esperança e descansar sem medo em seu incrível amor. E mais à frente diz, existem 2 tipos de tipologia, a tipologia vertical e a tipologia horizontal. A tipologia vertical diz respeito à relação entre o santuário celestial e o terrestre. E a tipologia horizontal envolve a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. E é uma das principais maneiras de discernir Jesus dentro dos escritos de Moisés e todos os profetas. Essa tipologia é o foco da lição dessa semana, né? Essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. E a gente vai ver que existem alguns princípios, e é interessante quando a gente vai fazer o estudo da semana toda, a gente vê que existem alguns princípios, e um deles é o da repetição e ampliação. Ou seja, sempre se repete, o tipo se repete no antítipo, né? E se amplia. E a gente vê isso de Moisés, uma crescente de Moisés passando para Josué, de Josué prefazendo Jesus, né? Mas para a gente dar início, Kelly, você vai começar conosco. O que é tipologia bíblica? Explique isso daí para os nossos ouvintes e pessoas que nos assistem. Eu vou voltar só um pouquinho, porque eu achei tão interessante o tema. O verdadeiro Josué. A gente pode pensar, existe o falso, né? Mas a questão não é essa, é como você bem falou, né? Porque a gente vai refletir aqui sobre tipologia bíblica. E você falou muito bem aí, né? Definiu o que é tipologia bíblica. Mas o verso que você leu, que é o verso para memorizar, Wesley, ele chama tanta atenção. Vou só repetir aqui, Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós, para que fim dos tempos tenha chegado. Então, assim, é um verso muito atual, né? A gente está vivendo esse tempo mesmo tão pertinho, no fim do tempo. E o que a gente vê aqui? Que a experiência deles serve de quê? De advertência, né? Então, os exemplos que... E eu acho, assim, formidável isso na Bíblia. Porque Deus, ele é tão misericordioso e tão amoroso que ele deixa vários exemplos, tanto exemplos positivos como negativos. Ele poderia omitir isso aí, mas não, ele deixa isso claro. Para quê? Para que a gente sirva como uma advertência, para que a gente não cometa os erros do passado, né? Então, é muito importante para a gente evitar os erros. E a advertência que é aos cristãos de todos os tempos a não confiar, e a gente já estudou em lições anteriores, né? Na própria força ou sabedoria, ou seja, a questão da autoconfiança, né? E a gente vê também que a tolice de Israel é que em desobedecer a Deus, né? E resultou em quê? Na morte, infelizmente, de muitos no deserto e mais tarde do cativeiro babilônico. Então, olha a importância da gente ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Aí eu convido você... Enquanto você procura aí, para ir para Jeremias 25. No verso 12, que daria continuidade a esse verso áureo, que aí é o verso 11. O verso 12, Paulo diz assim, aquele que está em pé, cuidado que não caia. Isso. Então, se ao mesmo tempo que ele está dando uma advertência, né, com relação à experiência de outros personagens, né, lideranças ou não, ele continua dizendo assim, mas você que é firme, também fique atento. Vigie e ore. Vigie e ore, porque aquele que cuida, né? Justamente cuidado que não caia. Para ter cuidado. Então, na verdade, não é só uma reprimenda a quem caiu. Sim. É uma reprimenda para quem também está dizendo que está em pé. Exatamente, Isso. E Jeremias, capítulo 25, versos 4 e 5, fala assim, está escrito: também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Então, o que a gente vê aqui? A questão da fidelidade, né? E a gente já estudou sobre isso. Então, aqui, a falta de fidelidade a Deus fez com que o povo, né,
ele perecesse quando estavam ali quase completando a jornada da Canaã. Então, que isso sirva também para a gente ter cuidado, né? E esse verso que a Ruth trouxe aqui é um verso muito forte que a gente deve estar atento. Então, a gente está tão pertinho e a gente estudou sobre a herança, né, na lição passada, de receber a herança, que é justamente participar, né, com o nosso Deus, viver eternamente ao lado dele na Canaã celestial. Mas para isso, a lição está mostrando aqui, a gente vai ver que a gente precisa se manter fiel, né? Fiel a toda prova, fiel até o fim. E tendo em mente o exemplo dos israelitas, nós devemos ter o cuidado, né, de não permitir que os enganos da natureza humana pecaminosa impeçam a gente de chegar à Canaã celestial. E que enganos são esses? Durante essa lição, a gente viu aqui no livro de Josué a questão da autoconfiança, né? A questão de não ouvir a Deus. Então, são esses os enganos que fazem o quê? Que a nossa fé seja quebrada. E o texto, ele fala o quê? O texto não, a lição é lições de fé, né? No livro de Josué. Então, é Deus todo o tempo convidando a mim, a você, né? Para que a gente realmente fortaleça a nossa fé. Então, por isso que é tão importante a gente estudar a palavra. Mas, voltando à pergunta do Wesley, né? Sobre tipologia. Como ele já falou que é um método aí de estudo de interpretação, né? Das escrituras. E aqui na lição fala, né? Em que pessoas, eventos ou instruções prefiguram Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho. E aí a lição ela vai trazer alguns exemplos de tipo. Aí eu convido você a ir para Romanos, capítulo 5, verso 14. Isso, Romanos 5, 14 está escrito. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, Adão aqui, ele era um tipo de quê? De Cristo, né? Porque na medida em que os dois eram o quê? Representantes de toda a família humana. Ele era representante e autor da humanidade caída, né, Adão, e Cristo era o representante e autor o quê? Da humanidade restaurada. E a gente pode ver aqui que Cristo, ele é denominado aqui na Bíblia como o último Adão. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, ou 15, verso 45. Olha o que diz aqui, está escrito. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último, Adão, porém, é o espírito vivificante. Ou seja, o tipo, né, aqui mostrando justamente Adão como tipo de quê? De Jesus, né, que seria o último Adão. A lição também, ela fala que sobre essa questão do tipo de Adão, e a gente pode ver que o ser humano, ele deriva a sua natureza terrena de quem? De Adão, né? Que foi o primeiro homem. Mas ele obtém a ressurreição, olha que bênção, por meio de Cristo. E aí a gente vê que Adão é o cabeça dos que têm uma existência o quê? Temporal. E Cristo é a cabeça de todos que pela fé nele receberão na sua segunda vida um corpo espiritual e herdarão o quê? A vida eterna. E um exemplo que a lição também falou foi sobre Davi, né? Isso. E aí o Davi ali como tipo, né? O rei de Israel. E aí eu convido você a ir para o Salmo 22, que é um salmo bem forte, né? Salmo 22, ele vai falar justamente sobre o quê? Sobre sofrimento e vitória do Messias. Aí eu convido você a ler o verso 1, onde está escrito: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? E o verso 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre minha túnica deitam sortes. Então aqui a gente vê que é o Davi, né, como o tipo do próprio Cristo. E a gente vai lá para o Novo Testamento e a gente vê ali cumprido o que foi previsto aqui no personagem de Davi, onde o verdadeiro rei Davi é quem? É Jesus. João né? 19, 24. Pronto. E aí a gente vê a necessidade da gente estudar a Bíblia por completo, né, Ruth? A gente até já estudou sobre isso. Muitas pessoas acham que o Antigo Testamento não é necessário e focam no Novo, mas a gente está vendo que através da tipologia bíblica,
Nela, ela leva justamente o que a gente vê que para entender mesmo o plano de salvação, conhecer Jesus, a gente precisa realmente estudar toda a palavra de Deus, porque vai sempre estar ligando, né? O novo ao antigo, o antigo ao novo, para se cumprir. Só para eu complementar, a tipologia bíblica, ela é um método de interpretação da Bíblia, né? Que o pessoal chama o nome bonito, hermenêutica, né? Que é o estudo e interpretação da Bíblia. Então, originalmente, só para bem rápido, de maneira bem sucinta aqui, existiram duas escolas muito importantes de interpretação da Bíblia. A escola de Antioquia e a escola de Alexandria, né? Qual a diferença das duas? A de Alexandria, ela usava o método alegórico. Entendeu? E é importante a gente diferenciar o método alegórico do método tipológico, porque o método alegórico, ele é praticamente inventado. Você vai atrás não assim, do que é a intenção original do autor do texto. Você vai atrás do espiritual, aí você começa a dar interpretações pessoais. E isso trouxe um dano muito grande para a Bíblia, né? Infelizmente, eu diria até que a escola de Alexandria, eu acho até que ela venceu, porque você vê cada interpretação da Bíblia hoje em dia, né? Infelizmente. A gente estava conversando aqui um dia desse sobre isso daí. E dois personagens importantes que trabalhavam com essa questão da escola de Alexandria eram Orígenes, né, e Clemente. Mas aí tem a escola de Antioquia. Ela vai no sentido do texto, ela vê a questão histórica do texto, né? Então, eu quero dar duas definições. Tipologia não é alegoria inventada, mas um padrão divino. Deus ordena acontecimentos reais no Antigo Testamento que funcionam como sombras e figuras da obra de Cristo e da consumação futura. Né? Tipologia bíblica é um método pelo qual pessoas, eventos, instituições ou objetos do Antigo Testamento, como Páscoa, né? Não é só pessoas, também são eventos, né? Estabelecidos por Deus na história, funcionam como figuras, que são tipos, que apontam para realidades maiores, né? E definitivas reveladas em Cristo e no Novo Testamento. Respondendo aquela tua pergunta, né? Que era a tipologia bíblica. Então, tem algumas características que a gente tem que observar no estudo da tipologia, porque a gente tem que ter o cuidado também que a gente não pode fazer tipologia em tudo na Bíblia. Sim. Né? É preciso ser coerente, ser consciente enquanto estudante da Bíblia. Então, a gente tem que observar a questão da tipologia histórica, que é o tipo, ou o evento, ou a realidade real no Antigo Testamento, a profética, né, que aponta para algo futuro e maior. A gente tem que ver elementos que é da questão cristocêntrica, né, que encontra o seu cumprimento em Cristo. A questão didática serve como ensino e advertência para os crentes daquela época, mas para nós também. Né? E escatológica, muitas vezes projeta realidades finais, questão do descanso, herança, vitória. E é isso. Aqui a lição diz assim, que eu destaquei aqui, diz, é crucial entender que os escritores do Novo Testamento não atribuíram aleatoriamente um significado tipológico a alguns textos do Antigo Testamento para mostrar um ponto de vista. Exatamente. Certo? Ou seja, um tipo do Antigo Testamento é sempre validado nos escritos proféticos antes de adquirir um cumprimento antítipo no Novo Testamento. Entendeu? E aí diz o seguinte, ela diz assim, olha, na verdade os escritores, eles sempre foram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz assim, ó, acima de tudo saibam que nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta. Porque jamais uma profecia veio da vontade humana. Foi o Espírito Santo quem lhes concedeu as mensagens verdadeiras da parte de Deus. Ou seja, a gente tem que ser extremamente honesto na aplicação da tipologia bíblica. Porque o cânon bíblico, ele vem e ele diz o que é o tipo e o que é o antítipo. Não é uma coisa que você aleatoriamente você inventa, você transforma numa alegoria, que você pega e traz uma interpretação própria, e você quer pegar e criar
esse liame, né, que é trazer essa interligação entre o tipo e o antítipo, à sua vontade. Não. Exatamente. Entendeu? O próprio texto bíblico, ele deixa claro, ele revela essa ligação entre... E esse era o método de Cristo, né? De interpretar as Escrituras. Tudo que Jesus afirmava, ele referendava o que estava escrito, né? Ele sempre dizia assim, está escrito. Está escrito. O método tanto de Cristo como dos apóstolos, de interpretação, de estudo da palavra, era observando esses princípios. Isso. Né? Por isso que no Novo Testamento nós temos muita referência do Antigo Testamento. Isso. Né? Porque a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então não cabe aqui a história de que hoje a cristandade tem que aborrecer o Antigo Testamento porque ele se tornou obsoleto e ficar só com o Novo. Isso não tem sentido, porque a referência do Novo é o Antigo. Se você vai tirar a referência, como é que fica a coisa sem base, né? E aí eu me lembrei de um debate que eu estava participando no Instagram, de uma postagem com uma pessoa, aquela postagem que eu até te mostrei, feito sobre Martim Lutero, né? Sim. Aí teve uma pessoa que comentou em cima da minha resposta e disse assim, na verdade, Martim Lutero trabalhou para Lúcifer, né? Porque ele retirou do cânon sagrado livros, e ai daquele que tira um tio e um J da lei, né? Aí eu respondi para a moça, né? Eu disse, você está lendo o que você acabou de escrever? Porque você está dizendo, ai daquele que tira o tio ou acrescenta um J, né? Da lei. E você está chamando Martim Lutero de trabalhar para Lúcifer porque ele não aceitou os apócrifos. E por que não aceitou os apócrifos? Porque para entrar dentro do cânon sagrado, não podia ter contradição. E nos apócrifos, apesar de não serem livros que se deva descartar, porque eles têm um conteúdo histórico que dá para se aproveitar, mas eles não são livros que dê para aproveitar dentro do cânon sagrado. Porque o Espírito Santo, ele é o vento que sopra a palavra. E jamais ele vai soprar a palavra e depois soprar de novo para contradizer o que ele escreveu. E tem muita contradição nos apócrifos. Por isso que eles não fazem parte do cânon sagrado. E Martim Lutero foi exatamente obedecer o princípio. Aí daquele que acrescenta o tio ou o J da palavra, né? Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso, né? E tem que amar o Antigo Testamento, sim, porque o Deus é o mesmo. O Antigo Testamento, ele é cheio de mensagens de graça, de misericórdia, da bondade de Deus, tanto quanto é o Novo, porque é o mesmo Deus. E ele não muda no seu caráter, na sua personalidade. Kelly, continuando aqui, porque a gente já entrou na tipologia, né? A lição na segunda-feira tem o título Tipo e Antítipo, né? E aí ele fala, que a gente já entrou no tema, que os intérpretes da Bíblia não podem decidir arbitrariamente sobre o que constitui um tipo bíblico, ou como esse tipo em particular é cumprido no Novo Testamento, né? A própria Bíblia oferece diretrizes e princípios quanto à aplicação da tipologia bíblica. Mas aí vem uma questão interessante, que a lição fala de tríplice cumprimento, ou seja, de 3 fases distintas, né? O cumprimento antítipo de um títipo, que fala na vida de Cristo, que é o cumprimento cristológico, na experiência da igreja, que é o cumprimento eclesiológico, e no fim dos tempos, que é o cumprimento escatológico. Aí você poderia trazer esses exemplos. Sim. Vou trazer aqui alguns, não todos, porque são muitos. Mas eu achei muito bom esse daqui. Muito bom, porque a gente consegue entender mesmo, né? Quando ele fala assim tão explicadinho. Agora, a gente não pode forçar a barra e querer achar dentro de um texto essas 3 fases, né? Porque nem sempre dá para caber as 3 fases. A gente tem que ter sabedoria também nisso daí, né? Não precisa ser uma leitura assim tão rígida nesse aspecto. Algumas podem só afirmar a questão cristológica e eclesiológica, sem falar na escatológica, Exatamente. Né? E aí a lição, ela já direciona aqui, né? E aí ele chama aqui Mateus, capítulo 2, verso 15, onde está escrito: E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho.
E esse texto a gente vai encontrar lá em Oséias, Oséias capítulo 11, verso 1. Quando tu procura aí, Kelly, é importante observar que essas fases, fase cristológica, eclesiológica e escatológica, elas são o antitípico, tá? Se é o antitípico, qual é o tipo exatamente desse tema que está sendo estudado aqui? Sim. O tipo é Oséias 11:1. Quando ele diz assim, lá no Antigo Testamento, Oséias 11:1, ele diz, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Aí vai encontrar... Lá em Mateus, quando José vem vindo do Egito com Cristo, nascido, né? Exatamente. Aí você vê o tipo lá de Oséias, Bíblia, não é? Se cumprindo no antítipo, que é... Ela mesmo se interpreta. Isso, por isso que é bom estudar e não ler. Então, muitas pessoas começam a ler, não estudam, aí não entende, Mas né? leia, Kelly. Mas ela leu já, né? Foi, exatamente. Já deu certo, Espírito Santo, amém? Então, eu vou só falar aqui sobre ele. Então, a Ruth leu aí o capítulo 11, verso 1. E aí, no contexto, como a Ruth falou, né? No contexto original de Oséias, as palavras desta profecia se referem o quê? Também à libertação do povo hebreu do Egito. E a gente vai lá para Êxodo, capítulo 4, verso 22. Olha que interessante, como leva para um, leva para o outro, né? Mas Êxodo 4, verso 22 está escrito: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Né? Então, aqui a gente também vê, em Mateus capítulo 2, verso 15, a aplicação das palavras de Oséias a Cristo, né? Como a Ruth falou. E aí agora a gente vai analisar Gálatas capítulo 6, verso 16. Gálatas 6, 16. Está escrito: e todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui a boa notícia, né, da igualdade espiritual. Não há grupos, isso eu achei bem interessante a gente refletir, que não há grupos privilegiados onde? Na igreja cristã, né? Pois o crescimento cristão depende de quê? Do conhecimento e da disposição em andar em harmonia com ela. Israel espiritual, e a gente sabe que não existe placa de igreja, a gente sempre fala isso, né? Mas que existe sim um Israel espiritual onde há um só corpo e a igreja de Cristo. E a gente confere isso onde? Lá em Apocalipse 14, verso 12, e aí a gente vai ver quem é essa igreja, quem é esse Israel espiritual, né? Apocalipse 14, verso 12. Está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, não sou eu que estou falando, não é a Ruth, não é o Wesley, mas a palavra de Deus está revelando aqui quem é realmente o Israel espiritual. São pessoas, não importa a denominação, mas são pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E aí a lição vai trazer sobre os 144 mil, mas a gente não vai entrar aqui para falar se é literal, se não é, né? Porque deixa para outra questão, porque a lição realmente, a gente está refletindo aqui sobre tipo e antítipo. Então, os 144 mil são apresentados como aqueles que conseguem suster-se em meio aos terríveis acontecimentos que precedem a segunda vinda. E eles têm o quê? O selo do Deus vivo, e são protegidos no período de destruição universal, como aqueles que possuíam a marca na visão de Ezequiel, né? Olha que interessante, lá no Apocalipse, aí vai lembrar lá da marca de Ezequiel. E receberam a aprovação do céu, pois João os vê depois com o Cordeiro no Monte Sião. E eles são considerados sem mácula e sem mentira na boca. São chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro. E a referência histórica é a retirada dos israelitas, né, cativos ali da antiga Babilônia, que Paulo menciona no versículo como uma ilustração da separação do povo de Deus, né, do mundo e da Babilônia espiritual. E aí você vai ver isso em Isaías capítulo 52, Jeremias capítulo 51, mas eu te convido para ir para Apocalipse capítulo 18, verso 4, onde está escrito: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos.
Aqui a lição também traz Mateus, capítulo 26, verso 61, onde Jesus se referiu ao quê? Ao templo do corpo, né? A sua própria ressurreição. E Paulo também ele fala do santuário, onde atenta para os que constituem o edifício espiritual coletivamente. Eles formam o templo espiritual de Deus, no qual habita o Espírito Santo. E a gente também lembra de Levítico 26, e o Espírito Santo, ele também habita em cada cristão de forma o quê? Individual. E aí eu vou, antes de passar para a Ruth, eu queria só que a gente refletisse se realmente somos templo, né, do Espírito Santo, para a gente cuidar desse templo, né? Porque Deus, ele é santo. Então, ele vai habitar no local impuro ou puro, né? Então, como a gente precisa limpar, cuidar das janelas da alma, né? Que a gente já falou aqui sobre essa questão. E realmente buscar mais a Deus através do estudo da palavra. E eu fiquei muito feliz com essa lição, porque ela deixa de uma forma tão clara, né? Que Deus está ali todo o tempo realmente fortalecendo a nossa fé. É verdade. Então, a gente, para sintetizar, assim, o que foi essa parte da acho que é a segunda, né? Isso. A segunda-feira. As 3 características. A cristológica é quando apresenta Cristo cumprindo em si mesmo os tipos do Antigo Testamento. A eclesiológica, né? Que é a da igreja. Quando a igreja participa dessa realidade como corpo de Cristo. E a escatológica, o cumprimento pleno virá na consumação, quando Deus habitará com o seu povo Amém. Para sempre. Aí, se a gente tivesse tempo, que aí é outra história, a gente poderia ver exatamente cada uma dessas características nesses 3 passagens que ela falou. Mas não dá. Mas não dá. Mas é interessante como a gente vê a coisa como se cumpre realmente e se fecha, né? Quando eu comecei a ler porque a lição faz a sugestão dos textos. Isso. E ela traz essa... já induz, né? Não induz não, ela nos direciona, na verdade, para que a gente vá ao texto e procure achar cada uma delas. E é interessante que quando a gente lia o texto, os textos aqui que são indicados pela lição de uma forma isolada, a gente não tinha essa visão. Isso. Não é verdade? Verdade. E aí, aí aqui ela ampliou completamente. E essa é a ideia. E essa é a ideia, exatamente. Então, você em casa, que tem a lição, que está estudando a lição, vá para os textos e você vai, claramente, você vai ampliar a sua visão e ter essa compreensão exatamente do que são essas fases e como elas se cumprem. E se bonito. Alguém tiver interesse de que a gente dê essas características, exemplificando cada bota no comentário. Pode colocar no comentário que a gente responde e coloca. Tá ótimo, exatamente. E a lição, Ruth, ela vem trazendo aí um paralelismo, né, entre Moisés e Josué. A lição da terça-feira, porque ela tem o título Josué, o tipo, né? E aí ele traz esse paralelismo, né, de Moisés com Josué e claramente a gente vê. Então a gente vê alguns pequenos exemplos, né? Moisés atravessa o Mar Vermelho, Josué atravessa o Rio Jordão, né? Moisés manda os espias olharem a terra e aí 40 anos depois Josué também cumpre isso daí. Mas eu queria que você detalhasse mais, né, sobre essa questão desse paralelismo entre Moisés e Josué. Dois, né? Moisés, ele foi o tipo maior, né? Ele é considerado o grande profeta, né? E diz até que depois de Moisés não teve outro tão grande como Moisés, né? E Josué, ele é tido como o secundário, né? O Josué é tido como o secundário. Eu vou dar as referências bíblicas e o pessoal em casa vai estudar. Depois nem que tenha que voltar para o vídeo de novo e ver e estudar mesmo. Então, eu vou dar só a referência. Quiser, como a Ruth falou, se você tiver alguma dúvida, você está fazendo o seu estudo, tem uma dúvida, pode colocar no comentário. Eu vou colocar só a referência bíblica e o pessoal em casa lê. Porque aí eu vou só dar característica, né? Então, a lição apresenta Êxodo 3, 1, 2 e Josué 1, 1, 3. Qual o paralelismo que há entre essas duas passagens envolvendo esses dois personagens? Eu coloquei assim: Moisés recebe seu chamado diante da sarça ardente, sendo comissionado para libertar Israel do Egito. Josué recebe seu chamado após a morte de Moisés, sendo comissionado para conduzir Israel à terra prometida. Ambos
recebe o chamado de Deus, a manifestação de Deus para eles. E interessante que a ambos é pedido, tire a sandália dos teus pés. Isso. Né? Então, é um paralelismo que a gente vê que os dois caminham de forma igual. Números 13, 1 a 2 e Josué 2, 1, mostra que Moisés envia espias para reconhecer a terra de Canaã, e Josué envia espias também, mas agora com a missão de inspecionar a terra. Não é mais para espionar para ver se dá para conquistar, mas é porque eles já iam conquistar ali mesmo. Já era para decidir. Da conquista. Então, o paralelismo aqui, nesses dois versos aqui, já mostra um aspecto de continuidade. Um começou e o outro está dando continuidade até chegar no maior, né? Êxodo 3:5 e Josué 5:15. Moisés é ordenado, né? Que eu falei de tirar a sandália, e Josué também. Ambos tiveram a manifestação teofânica, né? Que a Bíblia coloca. Agora, eu queria só apresentar aqui algumas características do significado tipológico desse paralelismo, né? Continuidade da liderança. A gente pode observar aí, quer dizer, um não destruiu o que o outro estava fazendo para poder continuar. Muito pelo contrário, ele partiu do ponto onde Moisés deixou. Para você ver como é o espírito, o mesmo espírito estava movendo os dois homens. Então, Moisés e Josué formam um paralelismo que mostra como Deus conduz seu povo por meio de líderes tipológicos. Moisés representa a lei e a libertação. Josué representa a entrada e o descanso e a herança, né? Aí, depois, em sequência, vem o quê? Cristo como cumprimento ou a continuidade. Sim. Cristo como cumprimento, assim como Moisés e Josué apontam para etapas de redenção, Cristo é o verdadeiro libertador. Como Moisés e o verdadeiro conquistador que leva o descanso eterno, como Josué. Há uma unidade de revelação, o paralelismo ele é múltiplo, não é coincidência, mas tem um padrão pedagógico. Deus repete estruturas para ensinar que a história converge em quem? Em Cristo. Repetição, ampliação. Exatamente. E tem a tipologia dinâmica, né? Moisés e Josué não são apenas figuras isoladas, mas juntos formam um paralelismo progressivo que aponta para a plenitude da salvação em Jesus. Então, o paralelismo múltiplo entre Moisés e Josué mostra que ambos são tipos complementares. Moisés inicia a obra de libertação, Josué a completa com a entrada na terra, e essa dupla tipológica encontra o seu antítipo em Cristo, que liberta do pecado e conduz ao descanso eterno. Amém. E o interessante é que a lição, ela trouxe aqui 9 paralelos, né, entre a vida de Josué e Moisés. Muito bom. Muito bom, é verdade. E ela diz assim, que a vida de Josué foi um cumprimento parcial da profecia feita a Moisés. Né? Isso. Então, ela não foi completamente cumprida em Josué. Sem sentido pleno, ela só pode ser cumprida em quê? Em Jesus, em Cristo. É isso. Ele até, a prova é que em Deuteronômio 18, 15, 19, como é aqui na pergunta 5, né, da lição de terça-feira, ela diz assim, Deuteronômio 18, do verso 15 ao 19. Moisés anuncia que Deus levantaria um profeta como ele, que falaria em nome do Senhor e deveria ser ouvido pelo povo. Um profeta como ele. Então, Moisés estava se identificando como esse tipo, Jesus. Né? Esse tipo... mas haveria um antítipo que surgiria. Sim. E que realmente cumpriria, né? Aí tem a própria lição, apresenta Deuteronômio 34, 10, 12, quando o texto afirma que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, até aquele momento destacando sua singularidade. E ela apresenta na mesma questão, ainda João 1, 21, que nos mostra, né, que os judeus, no tempo de Jesus, eles esperavam esse profeta, né, prometido por Moisés. E o último verso que ele dá, passagem bíblica, é Atos 3, 22, 26, o capítulo 7, 37, quando Pedro e Estevão, eles identificam claramente esse profeta como Jesus Cristo, né? Quer dizer, sendo o cumprimento da promessa. Então, quem cumpriu a profecia? Jesus. Ele é semelhante a Moisés porque intercede pelo povo, é mediador da aliança,
realiza sinais e maravilhas, liberta o povo não do Egito, mas do pecado. Amém. Quer dizer, amplia. Amplia. Aí é por isso que ela diz assim, ó, o verdadeiro Josué, o antítipo, né? Na verdade, o verdadeiro Josué é quem? É Cristo. Né? Porque assim, Sim. Há o cumprimento de Jesus aonde? Em Josué. É interessante que, se a gente for ver, o nome de Josué era... Salvador. Era Oséias. E passou a ser Josué. Exato. Então, ele pegou a raiz da palavra. Oséias em hebraico, né? E Jesus em grego. Em grego, né? Então, no grego, no Novo Testamento, no grego, o nome de Jesus tem a mesma raiz do hebraico, pelo qual se transformou o nome de Josué. Então, por isso que a lição faz exatamente bem interessante isso daí, desse paralelismo entre eles, né? E por isso que ela já começa lá com o tema, né? O verdadeiro Josué. Aí, Wes, antes que você passe para a parte de quarta-feira, essa mesma questão 5, ela traz uma pergunta interessante. Como Josué se encaixa nesse quadro? Porque a gente observa mais Moisés, né? Isso. Mas como Josué se encaixa? Aí eu coloquei assim, Josué não é o cumprimento da profecia de Deuteronômio 18, mas ele prefigura aspectos complementares. Enquanto Moisés conduz até a fronteira da terra, Josué leva o povo para dentro. Isso, é verdade. Entendeu? Moisés representa a lei, Josué representa a herança e o descanso, né? E junto Moisés e Josué apontam para Cristo. Então, Cristo é o novo Moisés, mas também é o novo Josué. Ou seja, eles se complementam, né? Um apresenta a lei, outro apresenta o descanso. A lei, a herança, que é o descanso. E aí vem a complementação de um no outro, numa figura só, que é Jesus. Isso. Aí fica pleno, né? Aí fica pleno, porque é como se... exatamente. Cada um com parcial, com né? parcial. E aí, ao juntar, se você juntar o que foi cumprido através de Moisés, o que foi cumprido através de Josué, aí você junta os dois e você vai para o Novo Testamento e você vê tudo isso aonde? Isso. E em quem? Em Jesus, entendeu? Na verdade, o personagem central da Bíblia é Jesus, todas as histórias. Por mais que a gente esteja lendo o livro de Josué, na verdade não é de Josué, é de Cristo, né? Todos eles são sobre Cristo. Ele é o personagem central mesmo, né? Amém. E aí, e quando a lição fala sobre o verdadeiro Josué, é interessante que eu fui procurar algumas lembranças, né? Aí eu me lembrei, Josué, ele fez o quê? Atravessou o Rio de Jordão para levar o povo à Terra Prometida. Jesus se batizou onde? No Rio Jordão. No Rio Jordão. Né? Se você vê Josué, ele entra na Terra Prometida depois de 40 anos no deserto. Jesus, após atravessar o Rio Jordão, né? Ele passa 40 dias em jejum e oração. Em jejum e oração no deserto para ele iniciar o ministério dele. E após a ressurreição, quanto tempo mais ele passa aqui? Né? 40 dias. Mais 40 dias. Né? E você vê que quando a história de Josué ele fala de batalhas, a gente vê que Jesus também ele teve as suas batalhas. Né? E Hebreus 2, capítulo 2, versos 14 e 15, diz assim, ó: visto que nós, os filhos, somos seres humanos feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer e, morrendo, derrotar o poder do diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele que poderia libertar aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. Ou seja, Jesus também foi um guerreiro. Da mesma forma que Josué foi um guerreiro, Jesus também foi um guerreiro. E que guerreiro, hein? E que guerreiro, exatamente. E aí a lição pergunta, né? Como foi que o Novo Testamento confirma que Josué, o novo Moisés, né, é ele mesmo um tipo de Jesus Cristo? Aí, o que é que vocês poderiam acrescentar para esse... O descanso que Josué proporcionou foi parcial, né? Em Canaã, ele não cumpriu o verdadeiro descanso, né? É parcial. E Cristo, na verdade, é quem vai fazer o descanso maior e definitivo. É por isso que tudo converge para a questão dos eventos finais. Então, os cumprimentos são parciais, né? E as profecias se cumpriram, mas a principal delas ainda está por vir. Tem um paralelozinho
que existe entre Josué e Jesus. Josué sucede Moisés e leva Israel à terra prometida. Jesus Cristo cumpre e supera Moisés, levando o povo ao descanso eterno. Josué dá posse da herança terrena, Canaã, mas é Jesus Cristo quem dá posse da herança celestial, a vida eterna. Josué, seu nome em hebraico Yoshua, significa o Senhor é salvação. O mesmo nome em grego, Jesus, revelando que ele é a salvação definitiva. Josué conquista inimigos externos, mas é Jesus Cristo que vence o pecado, a morte e Satanás. Então, quem é que vai trazer a vitória maior para nós? Jesus. É Cristo. Amém. É isso mesmo. Kelly, quer um complemento? Não. Fica à vontade. Então, Eu queria só, antes de você passar para quinta-feira, sim. essa perguntazinha pessoal que vem lá no rodapé. Ah, sim. Ela diz assim, o que significa ser capaz de descansar no que Cristo fez por nós? Como podemos ter certeza de que Jesus derrotou Satanás em nosso favor? Descansar em Cristo é encontrar a paz. Mas é uma paz que ela não significa ausência de dor, Isso. ausência de dificuldades, ausência de choro. É interessante que, mesmo com tudo isso, Você tem a gente paz. experimenta a paz. Amém, Senhor. Né? Então, é essa paz diferente, Essa não é uma paz confiança, que o né? mundo dá. Né? Eu vi uma passagem hoje de manhã. Deus tem umas maneiras assim bem gostosas assim, de me dar uns conselhos, sabe? Que bom. E depois da batalha, a minha batalha dessa noite, de manhã eu abrindo um livro, eu encontrei essa frase que dizia mais ou menos assim: Deus sempre vai é mais ou menos assim. Deus dá batalhas grandes para os seus melhores guerreiros. Já ouvi. Né? É mais ou menos É isso assim. mesmo. Então, parece que a gente precisa, para crescer, muitas vezes a gente precisa ser forjado, né? A gente precisa ser forjado. Então, em Jesus, nos tornamos amigos de Deus. Necessário crisol muitas vezes. A gente, por conta do pecado, a iniquidade nos transformou em inimigos de Deus. Isso. Né? Naquele santuário terrestre, você vê como é a questão do tipo e do antítipo, né? No santuário terrestre, quando o sacerdote dos cerimoniais diários, ele levava o sangue da vítima, né? Do cordeirinho, ele aspergia aquele sangue sobre o véu. E qual era o sentido desse véu? Era exatamente para impedir que o sacerdote, embora estivesse ali fazendo o serviço litúrgico, né? Ele era um homem pecador. E ali tinha que ter um véu que separasse de Deus. Aquele sangue, aquele mau cheiro, era o ano todinho até ser purificado, né? Para trazer lembrança de que o pecado faz isso. Traz essa sujeira, esse odor, essa Traços coisa de que nos imundícia, afasta de Deus, né? Que traz essa separação entre nós e Deus. E Jesus, quando ele morreu na cruz, ele rasgou essa barreira, né? A ponto de nos tornar aceitáveis diante de Deus. Então, Aí, olha só, a gente ainda não está na glorificação. No processo da salvação, nós só passamos pela justificação e estamos na santificação. O que é que Jesus faz com a morte dele? A exemplo do cordeirinho, olha o tipo e o antítipo, né? A exemplo do cordeirinho que foi morto ali no Éden, que Jesus pega aquela pele do animal e cobre Adão e Eva, ele também faz conosco. Ele pega a sua justiça, pega a mim, que sou pecadora e injusta, ele põe a sua justiça em mim, que sou injusta, e imputa a sua justiça em mim. Quer dizer, eu não sou merecedora. É Cristo que é o merecedor dessa justiça. E é por causa disso, porque ele faz pela graça. A salvação é pela graça. Ele rompe esse véu. Literalmente, na crucifixão, o véu do templo se rompeu. E ele está rompido. Então, qualquer um de nós, não importa a nossa condição espiritual, a gente pode, do jeito que está, no momento que tiver, onde tiver, a gente pode se ajoelhar
e conversar com o Pai, né? Com Deus todo santo e poderoso. Amém. Você já imaginou a gente não precisar preencher requisitos para conversar com Ele? A gente pode chegar como Deus santo, sujo mesmo, como sabe? Reivindicando as promessas que tem na palavra de Deus. Eu gosto muito de quando eu vou conversar com Deus, eu gosto de abrir a Bíblia. Eu abro a Bíblia, ponho minha mão na Bíblia e digo, Senhor, eu não tenho todos os versos decorados na minha mente, mas eu quero te pedir pelo cumprimento da tua palavra. Cumpre as tuas promessas em mim. Se não há mérito, me transforma. Não me deixa de jeito nenhum ficar de fora do teu reino, ainda que meu eu, faça escolhas erradas, me conduz, bota a coleirinha no meu pescoço e me traz de volta como o pastor que pega aquele cajado, né? E traz a ovelhinha de volta. Eu não quero me perder. Eu digo muito para ele, eu quero a eternidade, eu quero saber como é um governo, o teu governo, como é viver em paz de verdade, poder dormir no jardim sem me preocupar com o estuprador, com a violência, sem me preocupar com corrupção, porque eu tenho a certeza plena de que quem governa é justo, é santo, é perfeito. Eu desejo um céu assim. As pessoas pensam no céu como um lugarzinho para se tocar harpa, né? Ficar ali na preguiça sem fazer nada, muito pelo contrário. O céu vai ser um lugar dinâmico, gente, dinâmico. Sabe, a gente vai continuar no aprendizado. Isso aqui quem está fazendo, a gente vai fazer lá. Só que a gente vai estar com quem? Com o mestre. Com o mestre, com ele, entendeu? Você já imaginou que nós vamos falar com Daniel sobre a profecia de Daniel? Eu vi, né? Imagina. Daniel fechou o livro sem saber o que é que ia acontecer. E a gente vai conversar né, com Daniel. Amém. Então vai ser um lugar maravilhoso, gente. Sabe? Não, um lugar onde não cabe tédio. Você já imaginou, Wesley? Você está numa cidade, num país, onde você não precisa ter medo. É uma bênção. Sabe? Onde literalmente o leão vai conviver com a ovelhinha. Sem o pecado, nossa. A gente vai... Não existe coisa que eu temo mais. Olha, eu morro de medo de vaca, gente. Morro de medo de vaca. Nos meus sonhos, as vacas voam, as vacas se escondem de trás dessa esquina para me pegar. Elas voam. Lembrei do faraó, hein? E eu morro de medo. Meu esposo veterinário, quando a gente era namorado, ele dizia assim, vamos me ajudar ali para eu fazer as coisas. Eu digo, olha, eu fico do lado de fora do curral. Mulher, tu tem que vir para cá para tu me ajudar. Eu vou, não, você pediu ajudante errada, né? Porque para mim aquela vaca era uma grande ameaça. Então, assim, quando eu penso no céu, eu penso nas vacas bem boazinhas, eu vou poder lá ficar com ela. Eu não penso no leão, né? É a vaca, né? Então, já pensou os nossos medos? As nossas angústias. Hoje em dia, o que é que atormenta o ser humano? É a ansiedade. Você viu o caso daquele rapazinho, né? Que se jogou na jaula, um menino... um rapaz era prisioneiro dentro da própria mente, do emocional dele destruído. E hoje em dia é só o que existe. Seres humanos destruídos emocionalmente. E o que Jesus promete é isso. Ele diz, vinde a mim, né? Todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Amém. E essa promessa não é futura, ela é hoje, ela é agora. Né? Quantas pessoas podem encontrar paz no mundo tão maluco que é esse hoje, sabe? A palavra de Deus é algo vivo, Kelly. É algo vivo, Wesley. Muito vivo, é algo que transforma, não é nada assim teórico, é algo prático mesmo, né? E você falando aí, veio até esse verso aqui que eu li com a mamãe hoje. Em paz me deito e logo pego no sono. Eu amo esse verso. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu digo muito para Maria esse verso. Salmo 4, verso 8. Digo muito para ela. E a gente já está praticamente dentro da parte de quinta-feira, né? Já está praticamente na parte de quinta-feira. Está falando aqui, Josué e nós. A gente já está trazendo para a nossa realidade. Ela faz essa comparação, a lição da quinta-feira, ela faz traz essa questão das batalhas de Josué para as nossas batalhas hoje, né? Que comparação bacana. Eu achei muito interessante, também. Porque quando ele vai para 1 Timóteo, né, 1:18, ele diz assim, agora Timóteo, meu filho, esta é a minha instrução a você de acordo com as profecias já proferidas a seu respeito. Seja um bom combatente nas batalhas do Senhor. A gente batalha pelo Senhor, né? A gente literalmente batalha pelo Senhor. Efésios 10:12, que é um texto bastante conhecido, né? Que fala que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra potestades, né? 2 Coríntios 10, versos 3 a 5,
que ainda diz assim: é verdade que somos os humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. As armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Essas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo, né? E assim, a lição diz, né, que Josué, ele aponta, como um tipo, aponta além do ministério de Jesus Cristo, para um cumprimento na vida da igreja, o corpo de Cristo. E aí ela pergunta, né, em que sentido as guerras travadas por Israel sobre Josué prenunciam as lutas espirituais da igreja? É com vocês. Pode falar, Ruth. A Kelly estava concentrada. Hoje eu vou ficar caladinha, tô só observando. Não, tem aqui, né, tem uns textos bem significativos, né? 1 Pedro 1,4 fala de uma herança incorruptível, Isso. incontaminada, inacessível, reservada nos céus. Qual é o cumprimento? Josué distribuiu a herança da terra de Canaã, Cristo concede à igreja a herança eterna que não pode ser destruída, né? Outra passagem que a lição traz é Colossenses 3:24. Paulo lembra que os crentes receberão a recompensa da herança do Senhor Jesus. E qual é o cumprimento? Assim como Israel recebeu a terra prometida, a igreja receberá a herança espiritual e eterna como recompensa final. Apocalipse 29 descreve a batalha final contra o povo de Deus, quando os inimigos cercam o acampamento dos santos e a cidade amada. E o cumprimento? As guerras de Josué tipificam essa luta final, mas aqui Deus intervém diretamente, trazendo vitória definitiva sobre todos os inimigos. Apocalipse 21, verso 3, declara que o tabernáculo de Deus está com os homens e ele habitará com eles. Amém. O cumprimento: Josué conduziu Israel à terra onde Deus habitaria no meio do povo. Cristo leva a igreja à Nova Jerusalém, onde Deus habita eternamente com o seu povo. Ou seja, o cumprimento final e completo da tipologia de Josué vai acontecer quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Qual que é aquela passagem de Efésios que fala quais são as armas, né? Efésios. Dá para tu ler aí? 6, capítulo, verso 10, a partir do verso 10. Que era interessante o pessoal saber, né, quais são as armas que nós podemos usar. É do verso 10. Fé, oração, jejum. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque aí o Wesley falou, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Interessante, né? Paulo deveria estar olhando para o soldado romano que estava acorrentado a ele, né? Porque Paulo ficou preso na casa dele e era 24 horas amarrado, né? Acorrentado com um soldado romano. Aí eu fico imaginando o privilégio desse soldado romano, né? Porque Paulo deveria conversar com ele sobre a salvação, sim, né? E Paulo então olha para aquele homem, usa fez uma metáfora ali com a armadura, faz a metáfora, né? da vestimenta, né? Dele, né? E coloca o que é que o cristão tem que fazer para se proteger, né? Então, a palavra de Deus, ela não só fala de qual é a ameaça para nós, mas ela também diz qual é a solução. Isso, e a gente só sabe como, se a gente abrir a palavra e ler, né? Uma coisa é certa, Jesus prometeu, ele disse,
não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo. Amém. E hoje nós temos o Espírito Santo conosco, que de certa forma intercede. Quando a gente ora, ele transforma as nossas orações de forma aceitáveis, né? Para que Deus da bondade, né? Escute e nos ajude, né? Não que ele precise, mas é porque nós somos pecadores mesmo. A gente precisa até nisso que Deus faça isso por nós, porque a gente não sabe pedir. É como se ele Jesus fizesse... mesmo disse, vocês não sabem pedir. É como se ele fizesse, na pedagogia a gente chama de transposição didática, né? Ele pega ali, ele transforma ali para poder... Né, e diz Deus que ele geme, né? Intercedendo por nós. Gemidos inexprimíveis. Nós não estamos sozinhos, Amém. não estamos. Nós temos proteção dos anjos, nós temos a presença do Espírito Santo, nós não somos órfãos. E ele não quer somos. habitar dentro, né? E eu vou dizer, o que eu falo aqui, eu falo por coisas que eu vivo. Quando eu me encontro numa situação emocionalmente constrangedora, numa situação difícil, eu clamo a Jesus, eu clamo. E eu recebo a resposta. Nem sempre é do jeito que eu pedi, sim, mas ela vem responde. e eu sempre vejo que eu consegui a solução que eu precisava. E esse Senhor, ele é para todos, né? Independente, não importa qual é a sua fé. Ele só quer conversar. Jesus, ele é maior do que a fé que confessa o nome dele. Ele é maior do que o próprio cristianismo. Hoje, eu gosto muito de ver o que está acontecendo lá fora, no meio cristão. Então, a gente vê o Sudão, a gente vê a Nigéria, a gente vê na China, pessoas já em processo de perseguição, pessoas dando a sua vida porque não rejeita, porque não renuncia o amor de Cristo. Fiel a toda prova, Fiel né? a toda prova. Então, já tem gente experimentando, né? Mas é interessante a quantidade também de pessoas do islamismo se convertendo. E não é porque tem alguém levando a mensagem, é o próprio Cristo que está se manifestando através de sonhos. Lindo. Né? Através de sonhos. Então, Jesus, ele sempre fez, ele sempre faz e ele sempre fará tudo o que for necessário para a nossa salvação. Amém. E aqui eu encerro minhas considerações finais. Kelly, as suas considerações finais, Kelly? Nossa, só agradecimento a Deus, né? Por essa misericórdia dele de deixar essa lição aqui tão importante para mim, para você. E meu desejo é que realmente você continue, né, buscando a presença do Espírito Santo e que Jesus continue te fortalecendo para que você continue sendo motivado, porque com certeza você está assistindo porque foi o Espírito Santo que moveu você a assistir. Amém. E o Espírito Santo age. Dessa lição dessa semana, muitos textos falaram comigo. Amém. Muitos mesmo. Com algumas, não digo dúvidas, mas alguns questionamentos, né? Aprofundaram de nossa como experiência. eu deveria proceder com algumas situações, outras situações e tudo. E aí quando eu comecei a estudar, aí eu olhava e vinha os textos bíblicos e me dando simplesmente as respostas, acalmando o meu coração. Amém. Né? E assim age o Espírito Santo, e assim é o Senhor na vida de cada um de nós. E é por isso que o apóstolo, que Davi diz, né? Esconde, ó Deus, a tua palavra no meu coração, para que jamais eu venha me esquecer delas. A gente deve pedir a Jesus, deve pedir ao Espírito Santo para guardar os conselhos da palavra de Deus no nosso coração, para que a gente continue sempre, né, junto do Senhor. Amém. Okay. Kelly, você poderia orar? Sim. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais uma lição, Senhor, porque sentimos a presença do Teu Santo Espírito aqui, Senhor, e porque o Senhor conduziu cada pessoa que está assistindo, Senhor, a refletir mais sobre o que devemos, Pai, fazer para manter a nossa fé cada vez mais fortalecida. Nos ajuda, Pai, realmente a sermos fiéis, como a gente viu aí a história de Josué, de Moisés, Davi, entre vários personagens bíblicos que a lição trouxe hoje para que a gente pudesse, Senhor, refletir. Então, Senhor, te pedimos, Pai, perdoe os nossos pecados, continua, Pai,
habitando em nosso coração, envia teu Santo Espírito, Pai, e move para que a gente tenha um relacionamento mais sincero contigo. E mova também, Senhor, a cada pessoa a ter vontade, Senhor, de estudar cada vez mais a Tua palavra e falar com o Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.